torcedor vascaíno, fala torcedora vascaína, bem-vindos ao Colina 1898. E hoje é um vídeo que carrega um ar um pouco mais de tristeza, um ar que a gente não esperava que isso fosse acontecer, mas o Felipe Coutinho emitiu uma nota, fez um pedido à diretoria do Vasco, pedindo seu desligamento do clube, pedindo seu afastamento do clube. Então, a partir de agora, Felipe Coutinho não é mais jogador do Vasco da Gama. Para qualquer torcedor do Vasco, isso caiu como uma bomba. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E aqui há alguns pontos importantes que a gente tem que levar em consideração, porque eu vejo muita gente falando muita coisa, muita gente falando muita besteira, né? E a gente precisa pontuar o que de fato a gente pode cobrar do Felipe Coutinho, o que de fato a gente não pode cobrar. O primeiro ponto que eu vejo é que o Felipe Coutinho, claro, é um jogador de carreira mundial, um jogador que conseguiu fazer sucesso principalmente pelo Liverpool, né? Um cara que conseguiu ter aí na sua carreira uma qualidade e ser reconhecido pela sua qualidade, né? É um cara que, sim, sempre onde esteve, lembrou do Vasco, sempre falou do Vasco. Então é um cara que, sinceramente, gente, é um vascaíno. Não vejo o Felipe Coutinho com uma maldade ou com alguma coisa que ele queira sacanear o clube, mas a gente tem que levar em conta algumas coisas que aconteceram na carreira do Felipe Coutinho. Pelo menos meus amigos todos já sabem, eu sempre gostei muito do Liverpool, sempre acompanhei o Liverpool. Então, quando o Felipe Coutinho foi para lá, para mim, foi magnífico, porque eu já gostava do Xabi Alonso, já gostava do Michael Owen, já gostava do Gerrard, né? Eu gostava muito do Fernando Torres. E quando o Felipe Coutinho vai ser contratado pelo Liverpool, me deu uma alegria muito grande, porque eu acompanho o Liverpool basicamente desde 2005. Então ali eu vejo um jogador do Vasco, né, um garoto promessa do Vasco indo para o Liverpool, para um gigante da Europa. E me alegrei muito, me alegrei ainda mais vendo o Felipe Coutinho desenvolvendo seu futebol. O Klopp é um dos treinadores de futebol que eu mais gosto de assistir, né? Então a gente torce apenas para o Klopp também voltar a treinar algum time, mas eu gostava muito de ver o Klopp com o Liverpool e o Felipe Coutinho lá e o desenvolvimento que ele conseguiu, né? Acompanhei desde a sua ida à Inter de Milão, depois o seu empréstimo ao Espanhol e aí a aquisição pelo Liverpool. Mas a gente tem que entender que no Liverpool, quando o Felipe Coutinho quis sair, ele teve uma atitude muito lamentável pelo Liverpool. Ele inventou uma dor de coluna que não aconteceu, né? E para forçar uma saída ao Barcelona, né? O que eu achei muito uma certa falta de caráter, a forma como ele lidou com essa situação. E foi para o Barcelona, não rendeu no Barcelona, não conseguiu fazer nada no Barcelona. Foi emprestado ao Bayern de Munique, conquistou a Champions, conquistou, se não me engano, o campeonato alemão. Então conquistou o que podia conquistar pelo Bayern. E depois teve seu regresso pro Aston Villa, depois empréstimo para os Emirados Árabes. E até então o seu retorno ao Vasco da Gama. A forma como o Felipe Coutinho conduz as coisas, ela é muito complicada. Então o momento que ele pede um afastamento do Vasco, ele é muito difícil. É um momento que o Vasco está numa crise com o Fernando Diniz. O Vasco está com uma crise de resultados desde o ano passado, não conquistou uma Copa do Brasil. E eu fico me perguntando, será que se o Felipe Coutinho tivesse conquistado essa Copa do Brasil, ele estaria tendo esse problema mental que ele está alegando ter? Ele estaria com esse cansaço mental? Não tem como saber. Mas fica aqui um exercício de imaginação. O Felipe Coutinho, ele é um cara que é muito habilidoso, mas é um cara que não consegue manter um crescimento com críticas. E isso para um jogador de futebol é basicamente devastador. Um cara que não consegue trabalhar sob pressão no futebol, não consegue durar no futebol, gente. O Felipe Coutinho, ele foi, antes de tudo, que eu vejo muita gente falando um monte de besteira da torcida do Vasco. O Felipe Coutinho foi abraçado desde o primeiro momento. A torcida do Vasco sempre pedia a volta do Felipe Coutinho. A torcida do Vasco lotou São Januário numa apresentação, num dia chuvoso, né? A torcida do Vasco estava lá. A torcida do Vasco comprou a camisa 10 do Felipe Coutinho, inicialmente a 11, depois a 10. A torcida do Vasco fez tudo o que ela podia pelo Felipe Coutinho.
inclusive demorou a cobrar o Felipe Coutinho. O torcedor do Vasco demorou muito a cobrar, porque entendia que ele era um cria, entendia que era um cara identificado com o clube. Mas o Felipe Coutinho ele não consegue crescer em nenhum lugar, em nenhum momento da sua carreira. O Felipe Coutinho cresceu embaixo de críticas. E isso é muito complicado para o jogador de futebol. Quando ele recebeu críticas no Barcelona, ele afundou. Quando ele recebeu críticas no Bayern, ele afundou. Quando ele recebeu críticas no Aston Villa, ele afundou. E não seria diferente no Vasco. É um jogador que não cresce sob pressão. Pelo contrário, ele vai minguando até não conseguir jogar mais. E para não dizerem que assim, Léo, mas está sendo cruel com o cara, eu realmente espero que, se for realmente verdade isso de um problema mental, como ele está dizendo que é um cansaço mental, o ciclo dele ele vê que acabou, que ele realmente consiga se recuperar mentalmente, tá? Que ele consiga se recuperar, que isso não abale a família dele, nem a casa dele, nem nada. Que ele se recupere, porque ninguém merece ficar doente, ninguém merece ficar com um problema mental, né? Um problema de estresse, um problema de cansaço mental, ninguém merece isso. Mas também fica aqui um recado. Creio que ele não será maluco de jogar em nenhum clube no Brasil após a sua saída do Vasco. Porque se ele não aguentou a pressão inicial da torcida do Vasco, quando ele merecia críticas, né? O Coutinho merece críticas. Pelo que ele está jogando, ele merece críticas. Se ele não aguentou essa pressão, se ele não aguentou São Januário xingando ele, imagina ele jogando contra. Então assim, eu acho melhor ele não jogar em nenhum clube do Brasil. Se ele quiser jogar, até porque pelo que ele está dizendo, que ele está sofrendo, ele não tem cabeça de jogar futebol. Ele não tem cabeça para jogar futebol. Então, não tem lógica ele jogar por nenhum outro clube agora, né? Deveria dar uma pausa, e eu acho que talvez ficaria menos feio a situação ele com o Vasco, a torcida do Vasco, se ele se aposentasse. Eu acho que aí seria o ponto correto dele se fazer, mas só Deus sabe o que passa pela mente do Coutinho, o que ele vai decidir fazer. Então assim, a gente tem que levar em conta que o Felipe Coutinho nunca decidiu nada pelo Vasco. O Felipe Coutinho não é ídolo do Vasco. Tá? Tem gente que fala, o cara é ídolo. Não, não é, cara. O que o cara conquistou pelo Vasco? O que o cara fez pelo Vasco, gente? Ser identificado com o Vasco, todo mundo é. Todo mundo que é vascaíno é. Eu sou. Eu sou ídolo do Vasco? Não sou. Absurdamente longe disso. Basicamente impossível. Entendeu? Então, assim, o Felipe Coutinho, o que ele conquistou pelo Vasco? Ele é um cria, ele é um garoto considerado prodígio, né, no Vasco, um garoto que saiu, foi lá fora, conseguiu conquistar uma carreira internacional de sucesso, mas pelo Vasco ele não conquistou nada. Pelo Vasco ele tem 20 gols e 11 assistências. Então assim, eu acho que tem um pouco mais do que isso, né, de gols pela carreira inteira, antes de sair pelo Vasco, muito jovem ainda, mas ele tem um pouco mais de gols e um pouco mais de assistências, mas somente isso. Então assim, Felipe Coutinho, ele a nível campo foi uma decepção, pelo que ele poderia desenvolver. Ele poderia desenvolver muito mais, ele poderia render muito mais, ele poderia fazer muito mais pelo nível de habilidade que ele tem. Ele é um jogador que tem muita habilidade, mas ele não conseguiu entregar nada disso, né? Vou falar, mas o time é fraco. Cara, se você for ver o Felipe Coutinho em campo, há lances em que é ele que tem que decidir. Não são os companheiros dele de equipe. É ele que tem que decidir. Ele está ganhando 1.700.000, 1,5 milhão. Ele que ganha esse salário. Então o jogador que ganha uma faixa de salário dessa, ele tem que decidir jogos. E o Felipe Coutinho não decide jogos. Então assim, a gente torce apenas para que ele se melhore, né, mentalmente, né, esteja equilibrado, consiga viver tranquilamente, mas não aconselho a jogar por nenhum outro clube do Brasil. Seria cuspir no Vasco da Gama, e principalmente seria cuspir na sua torcida. Não tem sentido, não tem lógica. Se ele está cansado mentalmente, ele não tem mental para jogar em nenhuma outra equipe, né? Então assim, a gente vê essas questões do Felipe Coutinho. Esse mental dele muito fraco ocasiona problemas por onde ele passa, por onde ele resolve jogar. E principalmente a gente viu o resultado no Vasco e também no Barcelona, né? Então a gente apenas lamenta, é uma nota triste aqui que a gente deixa, porque ninguém queria que ele saísse, ninguém do Vasco queria que ele saísse, é uma decisão única e exclusiva dele. Então ele quer sair do Vasco, e é isso que acontece. A gente tem que pensar também que há males que possam vir para o bem. Será que o Vasco não consegue aí no mercado
mapeando no mercado o Admar 2 meias, talvez, com o salário que o Felipe Coutinho recebe, rachar esse salário, comprar um camisa 8, comprar um meia, que seja um pouco melhor ainda que o Rojas, mais estruturado, mais conhecido que o Rojas. Será que o Vasco não consegue ir no mercado? Tudo bem, tem pouco tempo, aí são 14 dias de mercado ainda, janela aberta, mas é uma folga na folha salarial, né? Se não me engano, o pessoal fala que é 1.700.000 que o Felipe Coutinho ganhava. Então, assim, será que não consegue trazer um jogador por 800 mil? Um meia bom, de boa qualidade, um camisa 8 de boa qualidade, né? Até mesmo 3 jogadores pelo salário, dependendo. Então, assim, a gente não sabe ainda como o Vasco vai reagir no mercado, mas o Vasco precisa contratar, né? Para mim, o Vasco possui algumas deficiências ainda, né? O Vasco, para mim, precisa contratar um zagueiro, precisa contratar um volante, camisa 5, um outro volante, camisa 8, né? E agora ele precisa achar um 10. Ele precisa achar um jogador que seja um 10 ou que faça uma função parecida com essa e que o Vasco consiga se reerguer após uma pancada atrás da outra, né? Primeiro foi o Verratti, depois o Ryan e agora o Felipe Coutinho. Então a gente fica aqui com um sentimento de tristeza, porque são pessoas que a gente gostava muito, acompanhava muito no futebol, que torcia por eles, para eles desenvolverem o máximo possível pelo Vasco. Claro, o Ryan ainda tem muita carreira pela frente, mas a gente ficou bem chateado quando o Verratti saiu, e agora, obviamente, o Felipe Coutinho saindo do Vasco. É uma tristeza muito grande para qualquer vascaíno, e a gente se agarra a essa expectativa de que há males que possam vir para o bem, e que o Vasco possa contratar alguém de qualidade que consiga render mais do que o Felipe Coutinho estava rendendo, porque realmente estava ficando um pouco assustador a forma que o Felipe Coutinho iniciou o ano, né? Então fica aqui a nossa nota de tristeza. Tudo de melhor para o Felipe Coutinho no campo dele de saúde mental, para a família dele. A gente não tem uma raiva da pessoa em si, mas fica uma decepção sim no campo esportivo, uma decepção sim na questão de como torcedor e jogador de futebol, né? A gente fica bem decepcionado com essa atitude e a gente torce apenas para que ele consiga melhorar mentalmente e isso não abale ele, nem a família dele, nem nada disso, tá bom? Então vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, sempre Vasco.